Olá pessoal, aqui sou eu novamente, Claudio Log, de Claudio Log Studios, e a gente vai... eu postei um videozinho aí com um efeito anterior, vou colocar um pedacinho dele. Na realidade, o que a gente vai aprender é a técnica com que se faz esse dissolvimento, né? Porque depois vocês podem usar o que vocês quiserem. Tá, vamos seguir um pouquinho daquele tutorial para vocês terem ideia do que eu estou falando, tá? Então vamos primeiro criar uma composição, uma nova composição. Vamos criar essa daqui, pessoal, em HDTV 720 por 25. Olha, se vocês vierem aqui, ó, 720 por 25, que vai dar um tamanho de 1280 por 720, também é HD, com 25 frames, porque esse efeito que nós vamos usar, em 10 segundos, ele é um efeito pesado. Na realidade, é porque ele tem um nome que nos confunde. Aqui no Brasil a gente abrevia formulário com form, né? Mas na realidade o efeito dele, eu já vou dar um exemplo para vocês. Eu trouxe duas imagens aqui embaixo do vídeo aí para vocês baixarem elas, se necessário for. Então vamos lá. Então eu tenho essa imagem aqui, que é o texto, que eu vou escalar ela para um tamanho aqui, digito S no meu teclado. Quem vem acompanhando as aulas já sabe disso, né, pessoal? E vou deixar ele folga. O scroll do meu mouse eu posso dar zoom aqui nessa tela aqui. Também já ensinei isso, né? Mas pode ser que vocês estejam vendo só esse tutorial. Mas sigam aí, principalmente o pessoal que é iniciante. Sei que o pessoal gosta muito de efeito, mas se a gente não aprender os preceitos básicos do After Effects, não adianta ficar correndo para efeitos mirabolantes aí não. Bom, nós temos a nossa imagem. Acho que eu estou falando muito, ensinando pouco. O Freedom. Bom, pessoal, a gente vai aplicar nessa imagem um efeito bastante simples para iniciar, porque na realidade a imagem ela vai ser transformada em partículas depois, tá? Mas então a gente vai aplicar um efeito aqui, olha, que é o Effect Transição, o Linear Wipe. É aquele efeito que você já conhece de outros carnavais aí, né? Que vai fazendo essa transição aqui da imagem. O que eu quero aqui é que essa transição venha de baixo para cima, né? Então, vamos ver. Acho que é 0. Dando fazendo é 0. Mas isso é normal. Bom, o que nós vamos fazer? O que é importante nesse momento é nós notarmos a posição que a gente vai fazer a transição nesse layer, porque a gente vai usar essa mesma transição em outro layer, então nós temos que saber onde ela começa, onde ela acaba. Então vamos colocar aqui em 2 segundos para ser o início dela. Vamos marcar um keyframe aqui, olha. Clico no reloginho, se eu quiser ver ele eu venho aqui, digito U, ele aparece. O tempo que vocês vão ter depois, né? Então vamos levar para 6 segundos para não pesar muito aqui, porque isso é só um tutorial. O efeito é secundário, né? A gente vai aprender uma técnica que pode ser usada dentro, ok? O que nós temos até agora é uma de baixo para cima. Nesse momento, pessoal, aquela velha história do compose pré-compõe, né, que eu sempre falo, que isso daí tem tutorial que tem 10 pré para manter o efeito. E se vocês lembram, nós escalamos essa imagem para a gente não ter que estar fazendo isso toda hora. Então a gente já vai criar aqui o pose. Vamos colocar aqui em móvel os atributos e vamos chamar ela de imagem. Imagem, ok. Então tá lá, vocês se lembram bem que nós começamos o nosso efeito de transição no 2 e terminamos no 6, né? Agora nós vamos criar um novo layer. Layer, New, vamos criar um sólido da cor branca. Branca, ok. Ok, temos um novo sólido.
Vamos levar o nosso ponteiro em 2 segundos, né? Onde a gente começou o outro efeito. Vamos aplicar o mesmo efeito que ele já está. Inclusive, quando você usa uma vez, normalmente o After Effects já elege ele aqui, né? Mas vamos lá para vocês verem novamente onde fica isso. Transição, Linear Wipe. Bom, agora frame. Vamos levar para os 6 segundos, que é o mesmo tempo do outro layer. Exatamente. E vamos puxar ele para 0. Vocês percebam aqui, olha, eu vou apagar esse sólido branco aqui, olha. Embora a gente tenha dado ângulos diferentes, como um eu comecei do 0 e o outro do 100, eles estão indo na mesma direção. Isso que nós queremos, tá vendo? Ó. O que é importante para esse efeito é o fader que a gente dá nesse Linear Wipe. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Então, nesse sólido branco aqui, vamos dar um fader dele aqui, olha, de 150 inicialmente. Vamos na nossa imagem aqui, nessa composição que está feita, olha. Vamos clicar 2 vezes. Vamos clicar em cima do efeito. Vamos dar um fader de 100%, por enquanto. Então a gente tem um fader também nesse desaparecimento aqui da imagem aqui. Ok? Vamos voltar para a nossa Comp 1. Que nós não nomeamos a composição inicial, então ela adota o nome de Comp 1. Não tem problema nenhum. Vamos ficar com a Comp 1. Bom, aplicamos o efeito Linear Wipe em cima desse sólido branco. Os dois estão correndo aí na mesma direção, vocês viram por quê. Vamos pré-compor ele também. Pré-compose, vamos chamar ele, pessoal, de Matte. Matte. Vai, parar de falar inglês. Então, estamos lá. Agora a gente vai aplicar o nosso efeito mesmo, né? A gente vai vir aqui, olha. Vamos criar um novo layer, New, sólido. Vamos deixar da cor branca mesmo. E vamos apagar aqui o olho, tanto o mate como a imagem. Voltamos ao nosso sólido aqui, branco, que nós queremos agora. Esse aqui vamos nomear aqui para não confundir o nome do efeito que nós vamos aplicar. E agora a gente vai vir aqui, ó, em Effect, em Trape Code. Vou repetir novamente, pessoal que instalou After há pouco tempo. Esse plugin, infelizmente, não é nativo do After Effects, né? Mas vocês têm aí, se vira, porque como eu já disse, talvez seja um dos plugins mais importantes do After Effects. O resto dá para se virar na mão. O que é o Form, pessoal? Vamos falar dos conceitos básicos disso daqui que eu acho necessário. O Form nada mais é do que um efeito de partícula. Só que diferentemente do efeito particular, que é da mesma suíte, ele cria, são partículas ajustadas à linha. Então tem gente que faz alguns efeitos só usando Form, mais nada, né? Vamos deixar 0, um twist, tal, olha aí. O Form são partículas fixas, as partículas fixas, né? Isso nos dá uma grande vantagem quando a gente quer transformar coisas em partículas feitas para dissolvê-las depois, né? Eu não gosto só de ensinar os efeitos, desculpa quem acompanha os meus tutoriais, mas eu acho que vocês têm que saber o que estão fazendo aí também e o que é o efeito, tá? Então vamos lá, vamos voltar ao nosso efeito, Form, tá? Então ele tem aqui, olha, o tamanho de X, tamanho do Y, tamanho do Z. As partículas estão aqui uma atrás da outra, né? Mas eu vou colocar só uma câmera rapidamente aqui para vocês perceberem. New câmera. Ok, nós não vamos usar, hein, pessoal? Só estou dando uma ideia. Vou girar essa câmera aqui, olha. Ó. Tá vendo? Nós temos 3 partículas em Z. Vamos informar para ele que partícula em Z nós queremos uma só. Já ficou mais tênue, tá vendo? Nós temos aqui, olha,
centenas de partículas aqui estáticas. Dessa forma, fique do tamanho da nossa composição. Para quem não lembra, são 1280 por 720. Vamos aqui reproduzir, olha. 1280, pum, vamos para 720. Eu vou dar um zoom aqui, olha. Olha quantas partículas que nós temos completamente alinhadas e estáticas aqui na nossa tela. Isso ficou muito tênue, então nós temos que aumentar agora o número de partículas em X. Vamos dar Enter. Nós já criamos um tracejado aqui. E vamos colocar 1500 partículas em Y. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho um quad-core, não é uma máquina tão... A CPU. Gente, isso que nós estamos vendo aqui agora, né, que a gente não vai conseguir ver agora ela nem dando zoom, porque nós criamos, olha, 2000 partículas vezes 1280, com mais 1500 vezes 720, enchemos a tela. Por que a gente usa partícula estática? Para um monte de coisa, e uma delas é texto virando fumaça. Ele nos dá uma amplitude de ação muito grande. Já acertamos aqui a nossa base do nosso formulário. A gente fecha ela agora. Agora a gente vai vir aqui, ó, em Layer Maps. Aqui vai começar a coisa interessante. Aqui vocês vão ter Color and Alpha. Qual é o layer da minha cor e alfa que eu quero aqui? Olha aqui a CPU comendo solto, olha, tá vendo? Ele começa a processar as partículas que funcionalidade. RGB to RGB, nós vamos mudar isso aqui para RGBA to RGBA. Quer dizer, cores mais alfa, que é o fundo, né? Aí ele vai novamente aqui, ó, percebam que ele está largando o braço, ó. Ele é pesado mesmo, tá, pessoal? Agora, Map, eu quero um mapa que leia todas as minhas posições XY. Olha só o que vai acontecer agora. Pessoal, essa imagem que está aqui não é a nossa imagem. Vou acender ela. Aqui, ó. Essa imagem nossa, eu informei aqui para o nosso form, para a nossa forma, e o que ela fez? Ela espelhou o formato que eu informei para ele aqui. Se eu dispersar aqui, ó, displacement, por exemplo, tá? Isso aqui, vamos lá, dispersion twist. Olha só o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Elas são partículas agora, ela não é uma imagem. Na realidade, cada pedacinho dessa nossa imagem que virou uma partícula que segue fielmente as cores da imagem determinada, porque nós determinamos que é para seguir o RGB e o alfa, que é o fundo. Não temos nada de muito interessante a não ser poder dissolver aqui. Se a gente adiantar o nosso ponteiro, como a gente fez aquele efeito, você está vendo que a nossa imagem começou a dissolver de baixo para cima, como ela também fez na imagem principal. Mas como ela está dissolvendo as partículas, agora a gente pode se aproveitar de um truque aqui, olha. Vamos levar aqui no começo. Vamos deixar mais ou menos aqui em 4 segundos aqui, tá? E agora a gente vai aqui dizer para ele, a gente já informou no Layer Maps qual é o mapa. Agora a gente vai aqui, olha. Então a gente vai voltar aqui para o Layer Maps, né? Que a gente estava. O Layer Map nós já informamos qual é o layer, a funcionalidade e o mapa. No Displacement a gente não quer nada, a gente vai aqui no Strange, vamos lá, no Disperse, me desculpa. Dentro, não se esqueçam, dentro do Layer Maps, você vai descendo aqui e depois você vai pegar aqui o Disperse.
Disperse. Layer. Bom, qual é o layer que vai me dispersar essas partículas? É o matte que nós criamos lá. Mate. Map over. XY. Já informamos para ele que é para ele dispersar segundo o nosso layer do mapa. Vamos aqui em Fractal Strange. Fractal Strange também nós vamos informar que o layer é o matte e o mapa é o XY. Ok, quase a gente conseguiu agora informar para ele tudo o que nós queremos, tá? Nós informamos que o color alpha é a imagem. Nós informamos que o nosso Fractal Strange é o matte na posição XY e que o Disperse é o matte na posição XY. Podemos fechar aqui. Vamos ficar com muita coisa aberta. Agora a gente vai aqui, ó. Disperse and Twist. Dispersão, pessoal, vamos colocar aqui 400. Para vocês terem uma ideia. Olha o que aconteceu. Eu vou renderizar para vocês verem agora como ele está dissolvendo essa imagem. O que está acontecendo? Ele está dispersando a nossa. Inclusive, pessoal, a largura de banda com que isso acontece aqui, ó. Vou pegar o nosso ponteiro aqui e vou parar no meio. Essa largura aqui, olha, ela é determinada pelo fading que nós demos na... Você vai ter uma distância maior de dissolvimento da imagem. Ok? Então, quando vocês precisarem que grande parte venha dissolvendo, faça um fading maior no mate lá, naquele mate branco onde vocês aplicaram o linear wave. Muito bem, olha o que a gente conseguiu. Nós transformamos a imagem em partículas, informando o nosso for, e informamos o nosso for também que as formas de dispersão dele obedecem ao nosso matte. Por isso que ele vem de baixo para cima. Aonde ele encontra aquele matte subindo, ele vai dispersando as partículas. Tá vendo? Agora vamos mexer aqui no segundo preset para dar uma embaralhada melhor nessas partículas aqui. Então a gente deu no Disperse 400. No Twist nós não podemos mexer, porque o Twist não tem informação do layer matte. Se nós mexemos, olha só o que vai acontecer, olha. Vou colocar 20, ele vai torcer a imagem toda, ó. Isso não nos interessa. Size. Vamos no Displace primeiro. Displace, tá? A gente vai colocar esse Displace. Vamos colocar ele aqui. Vamos pôr um número alto para ver. 400, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ele espalhou partícula já por uma parte muito maior da tela, né? Se você colocar aqui 200, ele está fazendo uma dispersãozinha aqui, tá? Se a gente, essas from x se você mexer, tá? Vou voltar para 0, Ctrl Z. O que eu quero aqui é que no y vocês estão vendo que ele está se espalhando mais. Bom, se vocês quiserem uma dissolução feita como se fosse alguém virando areia, um texto virando areia, vou renderizar novamente. Então é isso aí, pessoal. Renderizou. Se nós queremos alguém virando poeira, está pronto. E nós transformamos ela em partículas e aproveitamos aquele layer map. Me desculpe as marteladas aí, mas tem o pessoal trabalhando na obra aí do lado aí e eu não posso evitar, mas vamos lá. Agora não se iludam, tá? Eu parei para renderizar porque essa renderização é pesada, tá? Quem tem uma máquina muito boa, mesmo assim ela é um pouco demorada. Depois que renderizou, bom, a gente vai perceber algumas coisas agora aqui acontecer. Bom, já fiz a minha imagem dissolver em poeira. Também, se eu quisesse uma poeira, ficaria muito bonita.
Eu posso trazer qualquer coisa para o fundo desse projeto. Eu mandei para você duas imagens. Uma é esse lago aqui, né? Então a gente vou dar aqui, olha, em Fit, a gente vê a imagem completa. Vamos renderizar novamente, porque agora ele já renderizou o efeito mais pesado. O fundo é brincadeira para ele, tá vendo? Já dissolvemos uma pessoa. Essa pessoa pode ser qualquer coisa, pode ser um título, pode ser o que manda uma fotografia, enfim, qualquer coisa que a gente faça o mesmo processo. É só informar para o Form quem é a partícula. Algumas vezes ela fica de uma forma muito transparente. Por quê? Porque o Form, vou voltar aqui para o controle de efeitos, como eu já disse, ele é partícula. Então vamos fechar toda essa dispersão aqui por enquanto. E vamos aqui na partícula. Olha o que acontece se ela vem com um fader de 50%. Nós temos que tirar isso aqui. A imagem fica muito menos transparente. A imagem está muito brilhante porque ela está em Edge, que é o modo das partículas também. Se nós colocarmos em normal, olha o que acontece. A imagem pega e as partículas estão seguindo exatamente as cores da imagem, tá vendo? Quando chega no branco, a partícula é branca. A partícula reproduziu exatamente a imagem com a cor e com o alfa dela, tá? Olha só. Então vamos lá. Como é que eu fiz aquilo virar fumaça, né? Não é bem uma fumaça, mas é uma simulação legal. Vamos fechar o partícula, que nós já levamos o Sphere Feather para zero, isso vocês têm que fazer. E vamos voltar aqui em Displays. Fractal Field. Affect Size. Aqui no Affect Size, pessoal, se nós colocarmos aqui, por exemplo, 200, nós estamos afetando o tamanho das partículas. Olha o que acontece. Olha aí. Eu afetei o tamanho das partículas. Então aquela impressão que a gente tem que isso era uma fumaça, a gente vai criando ela aqui, olha. Vou colocar em 200. Vamos reduzir nossa imagem. Já quase no final ela está com um embaralhamento muito grande. Vamos voltar um pouquinho para trás. E aí nessa partícula, né? 30%. E agora é isso que nós temos aí acontecendo aí. Vou dar um fit para a gente poder ver melhor. Olha só, a gente tem uma grande dispersão de partículas. Tudo isso aqui, olha, essa quantidade aqui de disperse, por exemplo, se eu vir aqui, ó, no nosso fractal, por exemplo, vem aqui para vocês verem, ó. Eu concentro um pouquinho menos, vamos colocar 0 para ter uma sensação do que está acontecendo. Esse é o desplaçamento, né? Vamos deixar ele com 200 como ele estava. Agora vamos aqui no Disperse, está com 400. Vamos colocar 200. A dispersão comanda melhor, porque o displace é a forma com que ele se espalha e a dispersão é a forma com qual você dispersa as partículas. Vamos aumentar bastante, ó. Tá vendo? Enchemos a tela aí do cara dissolvendo aí. Vou deixar o nosso disperse em 200. Vou renderizar novamente. A gente já tem um efeito bastante bonito aí e significativo, né? A gente tem uma dissolução. E é isso aí. A gente tem uma...
é só vocês não afetarem muito o size aqui em Fractal Field. Deixa ele menorzinho, que aí numa coisa maior afeta o tamanho aqui, olha, tá vendo? Eu afetei o tamanho que eu fiz uma dissolução que parece um pouco ele se esfumaçando aí. Agora, outra coisa importante, vou dar uma parada aqui. Naquele efeito que eu fiz essa imagem vir chegando de trás e chegar nessa posição. Nós não podemos mais... O comando da posição dessa imagem é o comando das partículas. Vou fechar aqui, olha, tudo que nós já fizemos, que nós não vamos mexer mais. Vamos fechar as partículas. E aqui você tem o Word Transform, né? No Offset, que são as posições Z, eu marquei um keyframe aqui e levei essa imagem lá para o fundo, ó. Negativo ou positivo? Vamos ver. É positivo. Levei ela lá para o fundo, tá? Marquei o keyframe. Como eu sei que o meu efeito de dissolução começa nos 2 segundos, um pouco quiser, né? Vamos marcar 0. Olha aí, posição 0. Então quem está comandando agora também a posição da nossa imagem são as partículas, tá? Tanto em X, como em Y e como em Z. Que nós vamos ter agora, vou renderizar e volto já. E é isso aí, olha. Ela chegou lá da posição Z e a gente dissolveu o coitadinho aí. Depois de renderizado, é fácil. Bom, o que eu usei ali no outro tutorial para fingir que alguma coisa estava ajudando aqui? Também eu acho que nem todo mundo tem, né? Eu não gosto de usar plugins externos, mas para quem tem, eu usei aqui um flare. Então eu vou criar um layer, new, sólido, qualquer cor serve porque ele vai ficar transparente mesmo, né? Vou aplicar um efeito que é da Video Copilot, que é o Optical Flares. O Optical Flares, ele produz luzes. Se vocês não tiverem também, dá uma procurada no YouTube, porque é bastante legal também. Tem muita coisa que você vai usar essas luzes aqui, tá? É Video Copilot, Optical Flares. Procura aí e se vira para baixar, nego. Bom, o Optical Flares, ele vem com essa lâmpada por default. A gente vem aqui em Options e ele deixa você fazer uma série de escolhas aqui. Por exemplo, se eu vier, tenho 19, vamos em Motion Graphics, por exemplo. Eu peguei este flare aqui, ó, Cool Flare. Olha lá, cliquei, ele já veio para cá, ó. Vou dar OK, ó. OK, já mudou meu flare. Só que eu não estou vendo a minha imagem de fundo. Olha, Render Mode, ele está on black. Passa ele para baixo, fora da imagem. Eu sei que o meu efeito de dissolução arrasta aqui, que eu limitei a minha composição para poder renderizar. Então, em 2 segundos, eu vim aqui na posição XY do meu flare, dei um keyframe. Eu levo ele lá para cima. Onde está ele? Sumiu o Optical Flares. O que eu faço? O que deu aí? Deu isso daí, olha. Parece que esse segmento desse flare aqui, se não estiver muito justo, vocês podem também ajustarem ele aqui, né? Por exemplo, pode parar a sua imagem aqui, ó. Se achar que ele está muito baixo enquanto ela dissolve, marca os 2 frames, vai adiantando ou atrasando ele aqui, ó. Tá vendo? Ó. Dissolvemos o nosso amigo. Outra coisa que tem naquele tutorial, esse nosso amigo aqui. Como foi feito aqui? Tudo em After Effects. É uma ilusão de ótica muito besta, né? O que eu fiz? Para quem não tem o flare, depois eu vou ensinar um truquezinho, tá? Então, OK, e criei. Vou nomear ele aqui agora, sombra, tá? Vou transformar ele em 3D, esse layer aqui, e vou fazer um círculo.
uma máscara de círculo. Tem que estar clicado em cima dele, como vocês já sabem, né? Já nos outros tutoriais anteriores eu fiz questão de ensinar isso. Vou clicar aqui no meio, Ctrl Shift, vou puxar uma esfera aqui. De qualquer tamanho serve para mim, pode ser até grande inicialmente. Como ele está em 3D, eu vou pegar a nossa ferramenta de rotacionar aqui, ó. Peguei ela, deixar ela aqui, mais ou menos, vamos ver aqui a nossa rotação. Pode ser até com 90 graus. Então, na hora que vocês forem rotacionar, pode pressionar o Shift e vai indo, 45, 90. Volto lá, pego o meu ponteiro, pego nessa haste azul de Z, trago ele para baixo, ó. Ele é a sombra do meu amiguinho aqui agora. Vou ajustar esse círculo um pouquinho a ele. Vou na minha máscara. Vou abrir os presets dela aqui, olha. E vou dar um fader. Tá vendo? Vou reduzir ela aqui na minha máscara expansão, porque ele tá lá no fundo. Vamos dar a sensação também, olha. Ó. Deixar ela menorzinha. Podemos tirar um pouco da opacidade dela, ó. Opacidade da máscara, tá vendo? Olha. Deixar em 61%. Só que o cara anda, a máscara tem que andar junto, tá? O que a gente vai fazer com isso daqui? A gente vai trazer na mão. Vamos fechar aqui, olha. Vamos aqui e vamos em P de posição. Vamos acompanhar mais ou menos. Vamos trazer ele daqui, ó. Vamos marcar um keyframe em posição. E vamos 2 segundos. A gente sabe que ele está na posição em que ele vai ficar. Deixa eu dar um comp max size aqui para gente, um fit, para a gente poder ver. A gente traz a posição desse layer para frente junto com ele, ó. Ó. Deixa exatamente embaixo dele. Olha lá. A sombra dele viaja com ele. A gente pode deixar essa sombra lá atrás, né? Abrir todas as opções de máscara, a gente pode deixar ela menorzinha lá atrás. Marcar aqui, olha, um keyframe. Deixar ela menor ainda. Ó. Quando ela estiver nessa posição, na 2 segundos, a gente pode tornar ela maior, porque nós animamos ela no que pouco maior, olha só. Então ela está animada na posição e no fader dela também. No fader não, desculpa. Na máscara expansão. Então a gente deu uma ilusão de que ele caminha, olha. Ele vem vindo e a sombrinha dele vem vindo atrás aí, olha. Quem quer dar menos ou maior opacidade da máscara, regula aqui, não tem problema nenhum, tá? Outra coisa que eu fiz lá também, porque é o seguinte. Aqui a máscara vem vindo. Aqui em cima ela se torna branca e o reflexo continuou preto. O que foi que eu fiz aqui? Fiz uma simplicidade também, pessoal. Peguei o layer sombra e apliquei o efeito Fill. Vamos digitar aqui Fill. 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 Vamos aplicar em cima dele. Nossa sombra ficou vermelha. Por quê? Por default, o fio traz a cor vermelha. Vamos deixar ela negra como ela era. Ok. Então, eu animei a cor. Então, por exemplo, aqui está saindo essas partículas pretas, eu deixei a cor preta. Quando começou a sair a branca aqui, olha. Aqui, olha. Vamos levar ela aqui no zero, aqui, ó. Mais ou menos até essa posição aqui do meio, onde está saindo a parte mais negra. Vamos clicar um keyframe aqui em Color. Vamos adiantar ela aqui. Quando começar a sair o branco, olha, a gente vem aqui nesse conta-gota e clica numa cor mais acinzentada aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Ó. Tá vendo? No final do efeito, a gente pode vir aqui nesse layer, pegar a máscara expansão e zerar essa máscara expansão aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Vou levando ela para o negativo, zero ela até desaparecer. Vou renderizar, pessoal. Então,
É isso aí, aquele efeito foi feito assim. Mas, para quem acha que é suficiente, e depois no efeito aí, né? Como eu entrei com o meu nome, Cláudio Log e tal, já ensinei a colocar texto na composição, acho que vocês não vão ter dificuldade com isso daí, tá? Eu queria, quem pode me acompanhar por mais um pouco, vamos mexer mais um pouco nesses presets para vocês verem aquilo que eu falei, né? Que isso pode ser qualquer coisa. File, new projeto, não salve, editor, vou 1280 e agora vou criar um texto. Vou colocar aqui, Cláudio Log Studios. Cláudio Log Studios, tá? Vou trazer aqui para ficar mais dramático no efeito. E diferente, tá? A gente vai pegar aqui, vai levar esse ponteiro aqui para 2 segundos ou 1. Isso aqui, vocês que determinam, porque isso aqui vai determinar onde vai começar a dissolução da imagem dentro do seu projeto, né? Ou com 1, ou com 2, ou com 3. Vamos deixar com 2 aqui. 2 segundos. Wipe. Linear wipe. Ele está em 90 graus aqui. Vamos ver o que acontece? Ok. Na transição dele, vamos levar ele até 6 segundos e vamos marcar 100%. Fader é importante, né? Eu tenho mania de o porcento. Aqui não é porcento, aqui é 100. Então, né? O mate, vocês já aprenderam. Layer, new, sólido, da cor branca, né? Vamos levar ele para o branco. Ok, ok. Pergunta: o nosso mate tem que ser ao contrário. Vocês lembram disso, né? Então vamos lá. Efeito, Transition, Linear Wipe. Se o meu começar em 90, o nosso mate tem que começar em menos. Ok? Fader, vamos pôr aqui 200%. Porque o fader vocês já sabem que obedece à banda, né? O que aconteceu aqui? Eu não marquei keyframe, tá vendo? 2. Tô aqui, olha. No nosso sólido branco. Vamos digitar U. Ele só tem um keyframe marcado aqui, olha. Keyframe 100%. Vamos arrastar para 6 segundos. Isso porque eu não bebo, hein, pessoal? 6 segundos. E vou levar ele para 0. Percebam que as duas imagens, embora sejam posições contrárias, no 0 para 100, e o meu mate começa no 100 para o 0. Tá vendo? Então o que está acontecendo, pessoal? Como você já viu o efeito acontecer, eu estou com esse layer mate fazendo as partículas se desajustarem conforme ele venha cobrindo. E estou fazendo apenas o meu texto sumir conforme as partículas vão se dispersando. Essa é a grande jogada disso daqui. Agora o resto é baba. Podemos pré-compor aqui também. Pré-compose e chamar ele de mate. Mate real. Quem é do tempo, hein, pessoal? Então vamos lá, agora vamos criar um nosso layer new sólido da OK. Vamos lá de novo agora. Vamos aplicar o efeito. Effect, Trape Code, Form. Tá lá o danado. Vamos apagar o olhinho do nosso mate. Vamos levar o X, que a gente já sabe que é 1280. Que é o tamanho da nossa composição. Se a sua for diferente, crie o tamanho da sua composição por 720. Partícula em Z eu não quero, é uma só que eu quero. Agora, quantidade de partícula, 2000 na outra, né? Vamos fazer a mesma coisa. 2000 nesse aqui, ó. Tudo partícula. Não é o layer branco mais não, tá bom? Agora vamos fechar o Base Form e vamos informar para ele quem são os caras, né? Layer Maps, Color e Alpha.
Já sabe quem é a nossa cor e alfa, o que nós queremos desmanchar? RGBA para RGBA. Informamos, e o Map Over nós temos que informar que é XY, tudo nas partículas. Agora vamos aqui em Displacement. Eu sempre me atrapalho nessa hora, né? Fractal Stage. Nome em Fractal Stage. Espera aí, Displacement. Nome é o Mate. O mapa é o XY. Fractal Stage Mate XY. Disperse. Vamos informar também o nome dele, que é o Mate na posição XY. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos levar aqui até a metade. A gente sabe que vai de 2 a 6 segundos. E agora a gente pode vir aqui um pouquinho mais para baixo. Disperse and Twist. Vamos dispersar. Vamos colocar 200. Estamos fazendo o nosso texto agora virar poeira, pessoal. Tá vendo? Me desculpe novamente. Fractal Field. A gente pode dar aqui em Displace do Fractal Field. Vamos dar 400 para ver o que acontece. Olha lá. Embaralhamos um pouquinho isso daqui. For X, vamos colocar menos 30, porque é o texto aqui. Ó. Olha lá. Então, a gente pode disso. Só mudei a orientação, né? A orientação para dissolver a imagem era de baixo para cima, a do texto é lateral, olha. Fazendo esse linear wipe acontecer, que tem sempre que coincidir o da imagem com o texto. Agora eu vou mostrar só mais uma coisa interessante para acabar com esse tutorial, que vocês devem estar cansados e loucos para ficar bisbilhotando aí, né? Olha só, vamos voltar no Form. Quer ver que coisa legal? Form. O Base Form está em Box Grid. Vamos mudar para strings para vocês verem, ó. Olha só. A gente dissolve esse texto em linhas. Eu vou dar uma renderizada. E é isso aí, pessoal. Olha, o efeito muda completamente, tá vendo? A gente tem linhas dissolvendo o nosso efeito. O nosso título, me desculpa. Então, essa técnica de transformar imagens em partículas estáticas, que é o Form, ajuda-nos a linear wipe, né? E no Form vocês podem... esse texto também, ele poderia ter cor na criação dele, por exemplo. Ok. Né? Vamos voltar para a nossa compinha. E aí, pessoal, vocês podem usar o fundo que quiser, efeitos adicionais. O tutorial era esse. Ensinar vocês que o Form também é uma partícula. Depois a gente vai fazer mais alguns tutoriais espetaculares com ele. Muito obrigado, pessoal, que é a vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Se inscreva aí, dê um like aí no meu canal.